Começamos nossa aula apresentando a composição básica do espírito encarnado, que é composto de espírito, perispírito e corpo físico. Lembrando que o espírito desencarnado é composto de espírito e perispírito. Ao avançarmos nosso estudo, nas aulas anteriores foi apresentado o duplo etérico, que é composto de fluidos mais animalizado, próximo do corpo físico, sede também do ectoplasma. Essa informação pode ser vista no vídeo sobre o perispírito 2, presente tanto na primeira quanto na segunda playlist do YouTube. A função dos corpos espirituais é servir de filtro de energias densas para o espírito e vice-versa, ou seja, de energias sutis para mais densas. O esquema que você vê descreve com mais detalhe. Observe da esquerda para a direita. Nós temos então as energias sutis adentrando pelo duplo etérico e elas sendo mais condensadas, densificadas, para poder também alimentar o corpo físico. E o que nós alimentamos, tudo que produzimos também por nossa alimentação, também é convertido de energias densas que passa pelo duplo etérico e nesse filtro há uma sutilização dessas energias. Nesse outro esquema, então, vocês veem com mais detalhes a entrada de fluidos cósmicos que será transformado em fluido vital. Esse fluido vital é o que já mencionei logo no início, é o ectoplasma. Esse fluido vital sutil ou espiritual, ele é metabolizado pelo perispírito. O perispírito, então, ele vai transferir ao duplo etérico esses fluidos que nós captamos do ambiente, de certos tipos de situações, inclusive a nossa mente também, ela tem o poder de captar determinados tipos de fluidos e energias. Então, isso requer até um certo alerta com os nossos pensamentos, com o que nós sentimos e vibramos. Porque tudo que você pensar e sentir vai ser captado pelo perispírito, certo? O perispírito, então, ele vai transferir para o duplo etérico, o qual ele vai densificar este fluido, tornando um pouco mais animalizado e para ser adaptado à matéria. Essa densificação ocorrerá pela combinação deste fluido vital sutil, que vem do perispírito, com os fluidos físicos, que entram através do duplo etérico. Esse fluido físico, a grande maioria, ele é produzido pelas nossas mitocôndrias e também, claro, alguns resultados da metabolização dos alimentos pela célula também, certo? São suas energias liberadas que também vão alimentar, vamos colocar assim, este duplo etérico. Tudo bem? Bom, segundo Adenauer Novaes, o perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Nesta nossa aula ainda, nós vamos então introduzir e apresentar os outros tecidos ou corpos sutis do perispírito. Observando o esquema que vocês têm na tela, vamos começar da esquerda para a direita, de cima para baixo, para vocês entenderem. Vocês veem então o corpo físico e o corpo etérico. Esses corpos, eles são considerados por muitos espiritualistas pertencentes ao homem encarnado, tá? Os outros corpos
também fazem parte do ser encarnado é a composição já também do espírito quando está desencarnado. E vocês podem ver então que ele faz um esquema chamado de corpos espirituais, tanto na parte de cima da tela de vocês quanto na parte de baixo. E vou apresentá-los. Os corpos espirituais, nós temos o corpo astral. Este corpo astral, para efeito didático, nós chamamos de perispírito, certo? Desde nossas primeiras aulas, é o que vai dar forma ao espírito também. Quando nós vemos através da vidência, é o perispírito que nós enxergamos de um espírito, tudo bem? O corpo astral, nesses corpos espirituais, ele também vai ter internamente dele o que nós chamamos de mental inferior. Eu já vou descrevê-lo com mais detalhes. Embaixo nós temos corpos espirituais, uma continuação: mental superior, corpo búdico e corpo átmico. Neste outro slide, então, vocês conseguem enxergar melhor já em outro tipo de dimensão, perspectiva desses corpos sutis. Vamos começar lá de cima para baixo, o corpo átmico. O corpo átmico é o próprio espírito, é a centelha divina. Envolvendo o corpo átmico, nós temos o corpo búdico. O corpo búdico é um banco de dados da consciência, né? E que está gravado neste corpo búdico toda a nossa evolução. Envolvendo o corpo búdico, nós temos o corpo mental superior, que é o controlador da vontade, é a força, a determinação e a fé. Envolvendo, interpenetrando o mental superior, nós temos o mental inferior, que é o controlador do pensamento, a imaginação, razão, raciocínio e reflexão. Envolvendo todos esses corpos, aí sim nós temos o corpo astral, o perispírito visível, não é? Para os videntes, e realmente o perispírito em que vai estabelecer comunicação, não é, com os outros espíritos, que é o controlador de sentimentos, amor, afeto, gratidão, ou orgulho, egoísmo, etc. Combinado envolvendo o perispírito, nós temos em laranja aí o corpo etérico, que é um mantenedor energético. E combinado junto ao corpo etérico, nós temos o corpo físico. Neste outro esquema, apresento-lhes também novamente, para vocês entenderem. Nós temos o Atma, ou corpo átmico, que é a centelha divina. Nós temos, então, o corpo búdico, que é o banco de dados da consciência. E aí sim, envolvendo agora o que eu chamo do perispírito propriamente dito, nós temos o mental superior, que é a sede da vontade e imaginação. Mental inferior, que são os 5 sentidos, a inteligência. E o corpo astral, que é a sede das emoções. Este conjunto mental superior, mental inferior e corpo astral, em seus desdobramentos em níveis e subníveis, constitui o nosso modelo do inconsciente. E é daqui que brotam os distúrbios que desarticulam ou perturbam o equilíbrio da personalidade. São nesses corpos que são tratados, certo? Num tratamento de apometria, ou uma psicoterapia, não é? A feitura também do santo também, que é para ajudar a dar uma vibração melhor, são nesses corpos que são tratados, tudo bem? Nós temos depois o duplo etérico, que é o automatismo vital, e o corpo físico. Estudando com mais pormenores, neste slide, que eu precisei dividir em 2 partes, nós temos o Atma ou espiritual, ou seja, o eu sou, é a centelha divina. O corpo átmico, né? Essa centelha divina tem conexão com todas as realidades do universo, ao divino e suas leis.
em que estão guardadas as estruturas monádicas que dão sustentação à nossa vida terrena. Então, os códigos de DNA e programas originais de cada espírito coordena todos os outros corpos. Não é? E neste Atma, quando nós fazemos o santo, né, plantamos o orixá, é estabelecida exatamente essa ligação do orixá que envolve esse corpo espiritual. Ele não vai adentrar isso, ele vai apenas influenciar, dando impulso. E automaticamente vai impulsionar os outros corpos sutis. Nós temos o Budi, que é a alma consciencial, a intuitiva moral. Ele armazena os registros, memórias de todas as nossas vivências e experiências encarnacionais, sejam elas boas ou ruins. Planeja e supervisiona o programa encarnatório, recebe informações do todo agregado. Envolvendo o corpo búdico, nós temos o mental superior, guarda os pensamentos, conceitos e ideias abstratas, tudo o que está em nosso inconsciente. Guarda informações de todas as experiências que necessitam correções. Envolvendo esses corpos, nós temos o mental inferior, que alberga a manifestação da mente, a inteligência, raciocínio, consciência, pensamentos mais corriqueiros. As percepções e sensações dos sentidos se fixam neste corpo. Apego a riquezas, poder e prazeres mundanos, aí permanecerão até que se abra mão deles em benefício próprio. Vocês estão vendo que esse mental superior tem uma forma ovalada. Nós vamos estudar com mais detalhes ao longo desse nosso curso sobre a formação dos ovoides, que vocês vão ter referências em alguns livros do Robson Pinheiro e principalmente do André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Um dos livros que eu até indico é chamado Libertação. Ele faz a apresentação desses ovoides, não é? Que é quando o espírito, ele, devido às suas vibrações de ódio, rancor, etc., ele deforma e acaba perdendo o corpo astral, o perispírito. Certo? Mas veja, mesmo ele perdendo o corpo astral, o perispírito, ele não vai perder o que ele adquiriu, porque a aquisição do conhecimento, evolução, etc., se dá exatamente nesses 4 corpos que está sendo apresentado a todos vocês. Tudo bem? E aí, claro, na parte de baixo nós temos o corpo astral, que reside as emoções e paixões ligadas ao ego. Informações, impressões de caráter emocional se fixam neste corpo. Relacionamentos familiares, amorosos, descontrole emocional, sentimentos negativos, apegos não resolvidos, vícios, ligado ao nosso estado psicoemocional, afeta o nosso sistema imunológico. E neste corpo astral, que é o nosso perispírito também, há um importante processo, no processo de cura e libertação. É através dele que nós vamos fazer ou receber todo tipo de tratamento. E é no corpo astral que nós vamos receber o contato do perispírito dos desencarnados numa comunicação mediúnica. Abaixo do corpo astral nós temos o duplo etérico, que é a sede dos chakras, os centros de forças, né? É os órgãos que têm seus duplos luminosos, tá? Lembrando que os chakras, os centros de força, eles têm tanto sede no corpo astral. É importante eu deixar frisado isso, certo? Que os centros de força se localizam já no corpo astral já, certo? Há uma condensação dele, é como se ele, de uma maneira um pouco mais aberta, ele se conifica no duplo etérico para haver a ligação no corpo físico. Na aula do perispírito, nós temos a apresentação dos centros de forças, que no corpo físico vão ser os plexos. Tudo bem? Então, esta aula de hoje, então, apresentamos a composição íntima de um espírito,
nós podemos chamar também de anatomia do espírito. Nesta aula de anatomia espiritual, nós também demos uma introdução da fisiologia, ou seja, o funcionamento de cada um desses corpos. Tudo bem? Então, que Jesus abençoe a todos, muita paz e até a próxima aula.